Mas não é possível. Mas não é possível. Você gostou tanto assim? Meu Deus. Oh, meu Deus. Como você consegue entrar aí, hein? Fala pra mim. Agora virou seu brinquedo favorito, foi? Sim, meu amor. Virou seu brinquedo predileto? Sim, Momodinho. Oh, meu Deus. Tá bom, então. Tá bom. Mamãe vai deixar o neném aí, tá bom? Já que não adianta te tirar, vou te deixar aí, tá? Tá bom, então. Pode brincar, tá? Não vou te tirar. Tem certeza? Pela metade. Agora é só pelas metade? Meu Deus do céu.